Bom dia, amigos. Hoje, dia 13 de março de 2025, estamos dando sequência a essa nossa jornada pela esperança. Estamos no capítulo 48 e hoje a nossa amiga Adriana vai contar um pouquinho para a gente sobre as reflexões desse capítulo que se intitula As Bênçãos de Deus. E por isso, então, rogamos a Deus, nosso Pai de amor, de infinito amor e bondade, justiça perfeita, que esteja com todos nós. Que as suas bênçãos nessa manhã cubra todo o nosso Brasil, adentrando aos locais onde a desesperança impera e que lá se instalem gotas de luz do seu amor e da sua paz. Rogamos também ao Senhor das Estrelas, nosso Mestre amado, que se faça presente, que possamos senti-lo com seu abraço caloroso, amoroso, cuidadoso. Possamos senti-lo em nossas casas, em nossos locais de trabalho, dirigindo o carro, onde quer que estejamos. Que o seu amor permaneça conosco durante todo esse dia. Bem-vinda, Adriana. Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou aqui até o ser. Bom dia a todos. Eu sou Adriana Loureiro, do Rio de Janeiro. Eu conheço o trabalho do Ser desde 2015, mas a partir de 2017 eu comecei a frequentar todos os Viracer. Não fui no quarto, foi aquela transição de pandemia e tal, ficou complicado, não pude ir. Já ajudei em alguns trabalhos aqui. O que mais assim me marcou foi a questão que na época a gente chamava até de legendários. Nós fazíamos as transcrições, fizemos transcrições de Gênesis, de Levíticos, alguns de Êxodos. Enfim, esse trabalho foi um trabalho maravilhoso e que acabou redundando até no livro, né, de Gênesis. E é isso, estarei lá no Viracer, disposta a ajudar e a abraçar todo mundo que estiver aqui, que se Deus quiser estarão todos lá, né? Então vamos lá, gente. Eu imagino que muitos de nós, inclusive eu também fiquei, né, esteja pensando, meu Deus, lá vem esse assunto não acaba, lá vamos nós falar de dinheiro, de bens materiais. E aí, assim, eu gosto muito de contextualizar tudo, né? Nós começamos nesse livro, como já foi dito várias vezes, mas é sempre bom lembrar, com os 30 primeiros capítulos falando sobre as leis morais, né? Onde a maior parte das citações foi do Sermão do Monte, com foco nas bem-aventuranças, que é o nosso verdadeiro código de conduta, né? E aí foi uma parte muito gostosa, fala de amor, de humildade, de misericórdia, e isso nos envolve, nos aquece os corações. Entrando no capítulo 31, a gente começa, então, a falar do nosso relacionamento com o próximo, né? E o capítulo começa falando da alegria de servir. Então, ainda estava confortável. No capítulo 42, Emmanuel começa a trazer para a gente algo sobre os bens materiais. Ainda no final do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é fora da caridade não há salvação. E então, no capítulo 43, ele começa com as citações do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. E por que eu acho que esses capítulos assim nos incomodam um pouco? Porque nós estamos na matéria, né? Nós precisamos ainda estar aqui, senão não precisaríamos encarnar. Então, nós precisamos lidar com as questões da matéria. A gente tem que aprender a lidar com as questões da matéria, né? Então,
a gente ainda precisa estar aqui, e é por isso que Emmanuel dedica 8 capítulos sobre os bens materiais. Esse capítulo de hoje, o 48, começa com a seguinte citação: assim, toda árvore boa produz bons frutos. A árvore, então, vai simbolizar todos nós, né? Os frutos são nossos atos, nossas obras. Então, a qualidade da nossa ação vai revelar o grau do nosso adiantamento moral. Jesus demonstra que o bem e o mal da terra vem do interior dos seus habitantes, ou seja, de nós, né? Espíritos ainda em evolução que somos, com muita dificuldade ainda de entender e viver a lei de amor, justiça e caridade, né? Sem a qual o mal ainda vai continuar existindo. O trecho do Evangelho que ele traz é o item 14 do capítulo 16, né? Como eu falei, que é uma mensagem de Lacordaire. Venho, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajustar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos desencarnados será possível a regeneração. Aqui a gente consegue fazer um link com o capítulo 42, quando eu lembrei que foi quando o Emmanuel começou a falar dos bens materiais, né? Por quê? Porque o título do capítulo 42 foi Nas Sendas do Mundo. Lembrando que nós, até por estarmos aqui, optamos pelas sendas do aperfeiçoamento, né? Então, olha o link que a gente faz. Se nós optamos pelas sendas do aperfeiçoamento, a gente tem que compreender todos esses capítulos aqui, principalmente dos bens materiais. E aí, Emmanuel vai desenrolar o capítulo trazendo coisas que o dinheiro não compra, mas o que ele pode proporcionar nas mãos caridosas. Então, vamos lá. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra harmonia, contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família, onerado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor destinado a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio. Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade assegura a proteção ao enfermo desamparado. Não compra a visão, todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição devido aos companheiros que enlanguece de fome. Não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a página edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se nas sombras. Não compra a fé, entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança junto de corações trombados em sofrimento e penúria. Não compra a alegria, no entanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalha de reconforto. O dinheiro em si e por si é moeda seca e papel insensível que nas garras da sovinice ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja unido ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus, fazendo prodígios. Então, até esse capítulo, o que a gente pode, assim, retirar, né, de importante para a gente não esquecer? O dinheiro por si só não é bom nem mal. É o que ele acabou de falar, ele é neutro, né? A prova da riqueza, muitos se espantam quando a gente diz que a prova da riqueza é pior do que a pobreza, mas ela é pior justamente por causa disso, porque a gente tem mais chances de deslizar, né? De não conseguir manter esse equilíbrio que é importante que exista no bom uso do dinheiro. Esse capítulo começa citando lá a árvore, né? A árvore que dá bons frutos. E esse é o nosso papel. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos empresta?
O dinheiro também é uma criação de Deus, então ele é sagrado tanto quanto as outras criações. Nós vimos do um atavismo milenar, né, de que o dinheiro que é o mal, o dinheiro é que causa tudo, é o dinheiro que gera guerra, é o dinheiro que gera os conflitos. Sim, é o dinheiro, mas por conta de estar nas mãos daquele que não faz bom uso. Então, o problema não é o dinheiro, né? O problema é o que nós fazemos com ele. Então, ele é neutro, ele não é ruim nem bom, né? Não é garantidor de felicidade, mas traz a felicidade de poder ajudar quando usado na caridade. Foi o que esse capítulo aqui mostrou, né? Fazer bom uso. Então, nós estamos na matéria, é isso que a gente muitas vezes rechaça esses assuntos, justamente porque nos incomodam. Mas nós estamos na matéria. Então, tudo está interligado, os bens materiais e os bens espirituais, se feito de coração. E aí eu me lembrei da passagem em que Jesus multiplica pães e peixes, né? É material. Ele multiplicou algo material, pães e peixes, mas também multiplicou o amor entre aqueles irmãos todos que estavam presentes. Então, esse é o exemplo que eu acho que a gente deve lembrar sempre. E não essa coisa também utópica, né? De fazer. Ah, não, porque eu tenho que ser pobre, porque eu não posso ter dinheiro, porque eu não posso morar bem. Não, ele nos emprestou esse corpo, a gente tem que se cuidar. Ele nos garantiu, ele nos dá trabalho. A lei de trabalho é uma lei moral. Entendeu? Então, não é rechaçar aquilo que nos incomoda. Pelo contrário, por que está me incomodando? Será que eu estou fazendo bom uso disso tudo que eu estou ganhando de Deus? Então, eu acho que a maior reflexão aqui é esse momento de Jesus. Ele multiplica pães e peixes. É matéria, tem que se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso multiplicando também o amor, né? Então, que façamos bom uso desses bens materiais que a gente recebe, para que a gente multiplique com eles o amor. E é isso. Muito, Adriana, achei muito conveniente você trazer novamente, né, esse percurso, né, porque esse percurso tem sido tão intenso e tão denso, é, e eu acho que é muito importante mesmo a gente retomar esse percurso de vez em quando, né, para nos situar foco. Qual é o nosso foco? Por que é que a gente está aqui? Né? Sempre nos ajuda a retomar essa ideia, do foco. E me lembro muito bem, ano passado, quando nós aqui estávamos estudando o livro da Esperança, né? E ficamos extremamente impactados com essa série de capítulos que Emmanuel dedicou a esse tema, né? E passamos muitas semanas, não é verdade, né, Cida, Tânia? Passamos muitas semanas imersos profundamente, assim, tentando tirar o máximo possível de proveito desses capítulos. E realmente eu espero que a gente aqui também possa trazer, né, para vocês essa profundidade e essa importância, né, de falarmos sobre isso, porque dependemos sim do mundo, né, para o nosso desenvolvimento, né, dependemos sim da matéria, mas nós somos senhor de nós mesmos, né? Sim, Não o mundo é nosso senhor, né? sim. Muito bom. Você gostaria? Eu, Oi, eu pode. vi, assim, o que me passou, o que ficou mais para mim, né, é essa questão, é claro que falar de amor, de humildade, misericórdia, isso tudo é lindo, e a gente se envolve, entendeu? E fica, quando chega mais para perto ali da nossa realidade, eu acho que falar de bens materiais nos toca muito a nossa realidade, isso de certa forma incomoda. É tanto que até a Eleonora comentou e eu reparei isso também. São os capítulos que estão sendo menos comentados no grupo. Os iniciais, todo mundo falava, todo mundo tinha um monte de coisa. Esses vão diminuindo, diminuindo, diminuindo.
Eu acho que ontem nem teve uma ou duas reflexões só, entendeu? E amanhã tem mais. Vai ser o último capítulo sobre bens materiais. Isso mesmo, amanhã vai ser a nossa última estação, parando nesse tema aí do dinheiro, e depois a gente segue depois para discutir sobre o bem, né? Sim, Quer fazer a prece para a gente, por favor? sim. Graças a Deus, Jesus, irmão amado, gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez refletindo sobre seus ensinamentos. Que cada dia seja uma gotinha de esperança a alimentar nossos corações, para que possamos continuar prosseguindo na senda que escolhemos, tendo Ti como caminho, verdade e vida. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu Nada, trabalho aí, né? Por Dia. tantos anos de trabalho voluntário no ser. Muito obrigada. Bom dia, nada, eu que amigos. agradeço. Bom Bom dia a dia, todos. gente. Gratidão, bom Adorei, dia. querida. Nas Bom dia. bênçãos durante o dia.